E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Salmos, leremos o capítulo 105. Agora, o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, também a tua direção, compreensão necessária para vivê-la e transmitir a mais pessoas, Senhor, se assim for a sua vontade. Desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Bem, temos 45 versículos neste capítulo. Leremos então de modo dinâmico do versículo 1 em diante. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. 10º versículo do capítulo 105 nos diz: o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. 20º versículo nos diz: o rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em verdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Eles enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas, e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. 30º versículo nos diz: sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva, e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e as figueiras, e lhes quebrou as árvores nos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. 40º versículo do capítulo 105 nos diz: pediram, e ele fez vir codornizes, e os saciou com o pão do céu. Repetindo, pediram, e ele fez vir
codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado de sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Finalizando o capítulo, o versículo 45, que diz assim: para que lhe guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Bem, diz o salmista por meio desse cântico acerca das maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Em um só capítulo, nos fala efetivamente da trajetória de Jacó, da trajetória de José, de Moisés, de Arão, e nos fala acerca da libertação do seu povo e como escravos saíram cheios da riqueza daqueles que os escravizavam. Pois bem, é assim. A palavra do Senhor tudo pode e faz como e a quem quer. Ele, quando quer, levanta, quando deixa de ser essa sua vontade, ele faz com que caia, e a sua maneira restitui quando acha que deve. E por vezes a recompensa é muito maior do que a fase inicial. Finaliza o capítulo dizendo: deu-lhes as terras das nações, e eles apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Pois bem, façamos como nos diz o salmista no versículo 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. E possamos mais e mais beber nas fontes do Senhor, fonte inesgotável da água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede, pois do seu interior brotarão rios de águas vivas. Sucesso, que Deus nos abençoe.